muitas formas de pessoas se distraírem. Então, parar de correr é o primeiro passo para nós ouvirmos a Deus. Em Lucas capítulo 10, gosto muito dessa passagem, que é muito importante aqui, quando Jesus entra na casa de Marta e Maria. Você já deve ter escutado essa palavra. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 41 e 42, fala o seguinte: E respondendo Jesus, disse-lhes: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E, versículo 42, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É muito importante nós entendermos aqui que Jesus repreende Marta pela sua inquietação, por muitos afazeres, muitas coisas que Marta estava fazendo, e Marta estava esquecendo que aquele momento ali era importante para ela. Tem muitas coisas que nós achamos no nosso dia, nós damos prioridade, e essas coisas ela não têm o poder de nos dar sustentação para a nossa emoção, dar sustentação para a nossa caminhada. E quando nós paramos para ouvir a Deus, foi isso que Jesus estava corrigindo, não eram os afazeres de Marta. Jesus sabia que Jesus não é injusto. Jesus sabia que Marta tinha que servir. Jesus sabia que Marta tinha que cuidar de pessoas, assim como Jesus sabe que você tem que servir a tua casa, que você tem que trabalhar, que você tem que fazer missão, que você tem que fazer várias coisas, que você tem que também ter, um momento de lazer na tua vida. Jesus sabe de tudo isso. E não era isso que ele estava repreendendo Marta, porque Jesus não é injusto, ele sabe do que nós precisamos fazer. Mas ele estava falando sobre a inquietação de Marta. Muitas vezes a inquietação que nós vivemos de querer tudo perfeito naquele momento, de querer que nosso dia esteja completamente arrumado, alinhado para nós buscarmos a melhor parte, que era ouvir a Deus no nosso quarto. Muitas vezes a inquietação de Marta vem na nossa vida quando a gente acha que é só o menino dormindo e o menino não pode falar do nosso lado para nós ouvirmos a Deus. E eu tenho aprendido que não só falar, mas eles são a boca de Deus também do nosso lado. Isso é muito importante. Então Jesus, ele estava repreendendo, a inquietação de Marta. Por Marta querer servir tudo, fazer tudo e ficar preocupada com tudo e esquecer que a melhor parte já estava na casa dela, que a melhor parte já estava ali na frente dela, que a melhor parte estava acessando ela, que a melhor parte ela precisava acessar para ouvi-lo. Isso é muito importante, queridos. Jesus sabia que o que Marta precisava fazer era importante, mas Jesus só estava querendo comunicar a Marta que só não era a hora. Uma das coisas que eu aprendo sobre ouvir a voz de Deus é que nós precisamos aprender a pausar. Aprender a pausar. Se parar para ti é muito complicado, eu dizer para você parar, então vamos mudar para pausar. Aprenda a dar uma paradinha no teu dia para você aprender a ouvir a voz de Deus. Porque nós sempre falamos de oração, sempre falamos de leitura da palavra, mas entenda em nome de Jesus, nós precisamos falar mais sobre pausar para ouvir a Deus. Porque quando você para orar, quando você para ler a palavra, você está parando, pausando para ouvir a voz de Deus também. Sabe, queridos, nós precisamos pausar na nossa vida. E muitas vezes nós não pausamos porque somos muito acostumados em fazer e fazer. Já falei isso aqui em live. E nós achamos que as nossas pausas, elas são perdas. Que as nossas pausas, a gente está retrocedendo quando você para durante o teu dia. Que devido aos teus muitos afazeres, talvez pessoas tenham aí muita coisa para fazer, a gente acha que as nossas pausas, não vai fazer tanta diferença. Mas é uma dessas pausas que Deus pode te dar uma direção muito certeira para o teu trabalho. É uma dessas pausas que a voz de Deus pode vir com muita clareza no teu espírito para você tomar uma decisão. É no momento dessas pausas que a tua mente pode alinhar com a mente do céu, que é o que a nossa mente precisa, e nós gerarmos uma mente muito mais criativa quando você pausa. É no momento das tuas pausas que Deus pode te dar um livramento, porque quando tu está na presença, você também está blindado, você também está protegido. Então nós muitas vezes não pausamos porque achamos que as nossas pausas são perdas. E a pausa, ela não é perda quando envolve Deus, mas a pausa ela é ganho quando nós estamos na presença.
Lá no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 15, sossego e na confiança estará a vossa força. No livro de Isaías, capítulo 30, versículo 15, eu sempre deixo a referência para você depois ler na tua casa e confirmar da palavra. Confirme sempre o que você está ouvindo. Ontem eu falei sobre a quietude da alma, que é o microfone da voz de Deus. O teu maior tempo de renovo, sem dúvida nenhuma, será quando você for pausar. Será na presença. Vou repetir para ti, o teu maior tempo de renovo será na presença. Eu já vivi muitos tempos de renovo na minha igreja, no momento que eu fui servir. Eu já passei um tempo de renovo, estava em missão em algum momento, mas eu tenho aprendido que meu maior tempo de renovo é quando eu dou uma pausa e estou na presença. Paro para ouvir a Deus. A voz de Deus, queridos, ela renova o nosso ser. A voz de Deus, ela tem renovo, ela renova a gente de dentro para fora. A voz de Deus, eu lembro que esses dias tem sido corrido e muitas vezes eu acordo em live e durmo devido à missão, tenho dormido menos do que preciso, mas é necessário para esse tempo. Mas ainda assim tento vigiar o máximo de sono porque é preciso. Mas eu sempre digo para o Senhor, uma das coisas que eu acordo, sempre falo para o Senhor, Senhor, me renova para esse dia. Renova meu corpo, renova minha mente, renova, Senhor, a minha vida para que eu tenha que fazer e que eu faça de uma forma centrada, que eu faça de uma forma que agrade o Senhor. Eu sempre peço renovo. A voz de Deus tem renovo para a nossa vida. Então, quando você pausa para escutar a Deus, quando você pausa para falar, quando você pausa para escutar, você não perde tempo, mas você é renovado. Isso é muito importante quando se trata da voz de Deus. Quantas vezes pessoas andam desesperançosas, preocupadas, ansiosas ao extremo, e se elas parassem apenas só para ouvir a voz de Deus, renovo viria sobre a vida delas. Porque muitas vezes, queridos, em momentos de medo, em momentos de preocupação, em momentos, sabe, que eu estava ali sem direção para fazer determinada coisa, em momentos que eu fui para o meu quarto, fechei a minha porta, comecei a buscar a Deus, eu comecei também a ser renovada na minha mente, renovo no meu espírito eu comecei a ter na presença. Então, no momento de quietude, como eu falei ontem, de você silenciar a tua alma. Muitas vezes, como eu falei ontem, você não vai poder silenciar todos os barulhos externos, mas você vai silenciar a tua alma, sabe, buscando a quietude e aprendendo a pausar. São os momentos que mais você vai receber revelação de Deus na tua caminhada. Eu já passei por muitas revelações na minha igreja, o meu pastor é extremamente, os líderes da igreja, mas eu sou muito ministrada através da vida do meu pastor, também de uma determinada pessoa da liderança também. Enfim, eu sou muito ministrada na casa do Senhor, no templo, eu sou muito ministrada enquanto eu sirvo, enquanto eu estou lá. Sou muito ministrada também online, em qualquer momento que a voz de Deus venha através da vida dos meus líderes, eu sou muito ministrada. Mas, sabe, queridos, e o Senhor já trouxe muitas revelações, eu sempre escuto a voz de Deus através da boca do meu líder, anotando, isso é muito importante, mas os maiores momentos de revelação foi em quietude, foi em momento de quarto, foi em momento só eu e o Espírito, foi em momento, sabe, até mesmo dormindo, foi um dos momentos de maiores revelações. O Senhor fala, eu já falei para vocês sobre a voz de Deus, já tem uma playlist aqui, vou deixar abaixo na descrição. Mas o Senhor fala de diversas formas, eu já falei para vocês. Mas uma das formas que agrada a Deus falar conosco é quando nós pausamos, quando nós, sabe, damos uma pausa no nosso dia para ouvi-lo. Por isso que Deus tem falado com muitas pessoas em sonho. Isso não é um privilégio só meu, eu tenho certeza que muitas pessoas aqui que estão aqui já sonham. E é a forma que Deus ele tem trazido as suas revelações, a sua voz para o ser humano. Então, nos momentos de quietude, foi nos momentos de revelação. Por isso que Deus ele tem trazido um tempo de muitos sonhos para a vida de pessoas. Muitas pessoas me relatam na caminhada sobre sonho. E eu sempre direciono para o discernimento do Espírito Santo, que é para onde as pessoas precisam ir para discernir os seus sonhos. Se Deus quiser falar, Ele fala, mas é na presença do Espírito Santo, é na presença de Deus que o Senhor revela sonhos. Então, nós precisamos entender, queridos, que você pode viver revelações em vários lugares, mas no momento que você decide pausar, no momento que você decide se separar para ouvir a Deus, é no momento que mais Deus vai falar com você. É mais no momento que Deus vai te dar ordem, vai te dar direção para os novos tempos, libertação. Tudo isso contém a voz de Deus.
A voz de Deus, ela tem direção para o novo tempo. Tem muitas pessoas que, sabe, não entendem que precisam pausar para receber uma direção para o novo tempo. Existem tempos na vida de pessoas que já passaram, que Deus não tem mais aquele tempo. Mas elas não conseguem caminhar em um novo tempo porque elas não são atualizadas da voz de Deus. Porque a voz de Deus, ela atualiza o tempo na tua vida. Ela atualiza as estações, ela atualiza quando você precisa mudar de rota. É uma das orações que eu estou sempre fazendo, é sobre Deus, me avisa quando esse tempo acabar. Não que eu queira que acabe, eu vivo um tempo muito precioso aqui com vocês. E eu não sei até onde Deus tem. O Senhor pediu um início, mas muitas vezes Ele não vai revelar até onde Ele vai nos levar. Mas eu estou sempre preocupada no sentido... É uma preocupação de querer estar em obediência. Nem sempre foi assim. Mas eu entendo que estar fora de um tempo de Deus faz a gente ter perdas. Então eu entendi que o tempo de Deus é fundamental para que eu consiga caminhar na minha vida, sabe, tendo ganhos, caminhar na minha vida, tendo ganhos que eu digo, tendo vitória, caminhar na minha vida. Então quando você perde o tempo de Deus, você fica fora, queridos, daquilo que Deus tem para você também, das oportunidades, das conexões. Então nós precisamos pausar para perceber se o que nós estamos vivendo está dentro do tempo que Deus tem para a gente viver aquilo. Ou se já passou. Tem muitas pessoas vivendo o que já passou por não pausar e ouvir a Deus. Deus tem novas direções. Ana Lúcia, bom dia, paz. Deus tem novas direções, mas as pessoas não pausam para ouvir a nova direção que Deus tem. E é muito, queridos, eu vou falar isso para ti, é muito perigoso tu estar fora do tempo de Deus. Então, isso é muito importante. Então, pausar a partir de hoje, você parar para ouvir a Deus, não ache que é perda. Eu te dei vários exemplos aqui de ganhos. Então, sabe, faça tudo o que você tem que fazer durante o teu dia, se mova, sabe, seja uma pessoa produtiva, seja uma pessoa que se move pelo motivo certo, mas aprenda a pausar. Isso mudou a minha vida sem dúvida nenhuma quando se trata da voz de Deus. Uma mente agitada bloqueia uma forma que Deus fala, que é muito preciosa, que se chama as impressões do Espírito Santo. Uma das formas, se tu me perguntar, Claudiane, Deus mais fala contigo? Tem sim, uma forma que Deus mais fala comigo. Mas eu tenho escutado muito a ouvir sobre as impressões do Espírito. As impressões do Espírito é o sussurro do Espírito Santo dentro de você. Então, uma mente agitada, uma alma ansiosa, conturbada, ela não consegue ouvir o sussurro do Espírito. Ela não consegue ouvir as impressões do Espírito dentro dela. É uma das formas de Deus falar, impressões do Espírito. Sabe aquilo que você caminha, sabe aquele dia que tu diz assim, eu tive um pensamento tal, claro que nossos pensamentos precisam ser filtrados pelo Espírito Santo. Tem pensamentos que você não vai impedir de chegar a você, mas você precisa rebater rapidamente quando pensamentos negativos, ruins, pensamentos de tragédia, coisas ruins chegarem até você. Mas tem muitas vezes que Deus fala conosco nas impressões do Espírito. É aquele sentimento que tu tem, aquele pensamento que tu tem dentro de ti para fazer determinada coisa, tu diz, tive uma ideia. Eu sempre digo, quando eu digo uma coisa, eu gosto muito de ser didática, nem toda ideia também é de Deus, mas passe. Quando vem do Espírito, o filtro do Espírito Santo vai passar nessa ideia. E você vai ter paz nisso que você vai fazer. Tive uma ideia. Veio um pensamento de ligar para tal pessoa, veio um pensamento de falar para tal pessoa, veio um pensamento de abençoar tal pessoa. Isso são as impressões do Espírito Santo dentro de você. Muitas vezes a voz de Deus vem dentro de nós através da impressão, o sussurro do Espírito Santo dentro de nós. Agora, uma mente agitada, uma mente que não para, uma alma ansiosa, sem quietude, não consegue ter essa experiência das impressões do Espírito. E a gente acaba, queridos, sabe, deixando de viver experiências incríveis com Deus. Por isso que muitas vezes quando nós falamos determinados assuntos na rede social, as pessoas dizem impressões do Espírito, ou alguma coisa que você ouve e você talvez não saiba o que é. Por quê? Porque falta parar e ouvir. Porque tem muitas coisas que você vai aprender na caminhada com o Espírito Santo.
Ele vai instruir você na caminhada com o Espírito Santo. Então eu quero te dar algumas dicas para finalizar essa live, eu quero te dar algumas dicas que me servem muito quando se trata sobre a voz de Deus, além de todas essas que eu já falei, né? Nós estamos falando aqui, você que entrou agora, nós estamos falando aqui sobre silenciar as distrações para ouvir Deus falar. Isso, entenda em nome de Jesus, essa é a estratégia que o inimigo tem usado por esse tempo. O inimigo ele não precisa fazer pessoas caírem em pecado. Se ele fizer pessoas se distraírem, ele já silencia a voz de Deus na vida de pessoas. Isso é muito real.